Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso curso da primeira série do ensino médio, certo, galera? Estamos na nossa aula 11 e essa aula é a nossa aula de exercícios, né? A aula 11 na parte de movimento circular teórica já foi, agora a gente vai para a nossa parte de exercícios. Pessoal, então, como de praxe, a gente vai executar aqui alguns exercícios que varia entre 5, 6, às vezes 4, dependendo do quão longo eles estão, mas é a nossa ideia. A lista de exercícios está aqui na descrição do nosso vídeo. Se você está acompanhando a nossa playlist, se você está acompanhando o nosso canal, por favor, não deixe de mandar o seu like, não deixe de comentar aí no vídeo, beleza? Pessoal, então vamos lá, vamos começar os nossos trabalhos? Movimento circular uniforme, primeiro com conceitos básicos, e daí na aula da semana que vem a gente vai ver a parte de acoplamentos desses movimentos, onde às vezes você tem uma situação em que eles estão acoplados por correia ou por eixo, e isso fica para a semana que vem, tá? Então as questões agora são somente com conceitos do movimento. Então ele diz para você o seguinte, ó. Um disco gira ao redor de um eixo central, realizando assim um movimento de rotação. Esse disco completa uma volta a cada 4 segundos e ele tem uma frequência. Quanto vai ser essa frequência em rotações por minuto? Pessoal, a primeira coisa que eu falo para meus alunos é que, cara, você primeiro tem que visualizar o que está acontecendo. Olha só, ele fala para você que ele completa uma rotação em 4 segundos. Então, uma volta em 4 segundos. É isso, certo? Agora ele pede para você a frequência de se cara em RPM. E aí tu pode ficar se perguntando assim, tá, que fórmula que eu uso? Não tem fórmula, não tem para que usar fórmula. Ó, o que é a frequência de rotações RPM? É a quantidade de rotações que ele faz em 1 minuto. Então tu vai fazer via regra de 3, porque se em você executa uma volta a cada 4 segundos, quantas voltas tu vai executar em 1 minuto? Aí só tu pensar quantos segundos tem 1 minuto, que são 60. Então tu vai pensar assim, ó, x é o número de voltas que você vai executar em 1 minuto, que são 60 segundos. Pronto, encontrou o x, você encontrou a quantidade de voltas que ele executa em 1 minuto, ou seja, sua frequência em RPM. Então vamos lá, esse cara vai ficar 60 vezes 1, x vezes 4, então x vezes 4 é igual a 60 e, consequentemente, x é igual a 60 dividido por 4, ou seja, esse x vai dar 15. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele faz 15 voltas a cada 1 minuto, certo? Isso é a frequência dele. A frequência dele será 15 RPM, rotações por minuto. Terminou o teu problema, sem muito segredo, bem simples, basta você ter uma noção do que você está procurando, certo? RPM é a quantidade de rotações que ele vai fazer em 1 minuto, beleza? Então, fechando aí a nossa primeira situação. Segunda situação, ele fala para você o seguinte, ó, levando em conta unicamente o movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, qual é aproximadamente a velocidade tangencial de um ponto que está na superfície da Terra? Aqui, pessoal, aparece um termo que eu não comentei na aula, tá? A gente tem duas velocidades que a gente pode comentar. Deixa eu arrumar só meu chroma key aqui. Beleza, agora sim. Então, ele fala assim, você tem duas velocidades que você pode trabalhar. Uma velocidade que a gente chama de escalar e a outra velocidade que a gente chama de velocidade angular, certo? Então, o que acontece aqui, pessoal? Essa velocidade escalar, ela também pode ser chamada de velocidade tangencial. Por quê? Porque o que é a velocidade escalar? A velocidade escalar é a velocidade que você tem quando você está andando aqui na periferia desse teu círculo. Então, você pode imaginar aqui, ó, que esse cara é uma velocidade na tangente do teu círculo, ou seja, quando você está pensando na tangente da circunferência que você está executando. Então, pessoal, ele está pedindo para você nada mais nada menos que a velocidade escalar do cara, certo? Como que tu vai calcular a velocidade escalar de um corpo? Você tem que pensar assim, bom, para eu calcular uma velocidade escalar, eu preciso de uma distância e de um tempo. Qual distância você vai usar? Você vai pensar a distância que é o perímetro da circunferência, que você calcula como 2πr. E quanto tempo você usa? Você usa o tempo que demora para tu executar uma volta completa nesse perímetro. 2πr sobre o período. Se você está um pouco perdido nessa lógica, dá uma olhada na aula de conteúdo, beleza? Ó, você tem o raio do planeta Terra em quilômetros, beleza? E veja que ele quer a velocidade em quilômetros por hora. Então vamos manter quilômetros sem problema nenhum, tudo bem? Então a gente vai pegar aqui, ó. Que velocidade vai ser essa? 2π multiplicado pelo raio, que é 6.000, certo?
O raio da Terra, 6.000? Tá. Beleza. Ele fez uma aproximação um pouco tosca aqui, tá? Mas tudo bem tosca, na verdade, tá? Mas enfim, tá? Vamos deixar nesses 6.000 aqui, tá? Aí, dentro dessa nossa ideia, a gente vai ter o período. O período vai ser de quanto? Bom, o período, você tem que pensar, qual é o período de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo? Cara, o período de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo são 24 horas. Então, esse cara aqui, ó, sobre 24, tudo bem? Então, aqui essa velocidade vai dar quanto? Bom, cara, aqui ele pediu para considerar π como 3,14. Então, eu vou dar uma estimada na minha resposta de uma forma meio tosca aqui, tá, pessoal? Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 6.000 vai dar 12.000. Então, esse cara vai dar 12.000 vezes π dividido por 24. Beleza. Só que 12 por 24 dá 0,5. Então, 12.000 dividido por 24 vai dar 500. V é igual a 500 vezes π, certo? E aqui vai vir a tua malandragem. Se π é mais ou menos 3, um pouco mais ou menos não, um pouquinho mais que 3, cara, 3 vezes 500 daria 1.500. Então, a tua resposta tem que estar relativamente próximo de 1.500. Qual a resposta mais próxima de 1.500? 1.600 aqui que você tem. Mas se você quiser, tu coloca 3,14, faz exato e tu vai encontrar um resultado aproximado para isso, tudo bem? Então, você vai lá e executa a tua conta, né? Vai ficar 500 vezes 3,14 e aí, cara, desenvolve aí, tu vai ver que vai bater bem próximo desse 1.600, tudo bem? Então, esse cara vai estar em quilômetros por hora. Veja que eu fiz o seguinte, ó, eu peguei o raio da Terra, certo? Eu achei meio tosco, porque esse cara é na faixa de 6.400 aqui, tá? Então, ficou a aproximação meio para baixo demais. E aqui o período, eu pensei, são 24 horas que o tempo da Terra para rotacionar em torno de si próprio. Se você estivesse falando de translação da Terra, daí tu usaria o tempo de 365 dias pensando, né, na translação da Terra. Mas aí também tu pensaria no raio como sendo a distância da Terra até o Sol, certo? Então, fechando aí a nossa questãozinha, beleza? Na nossa questão seguinte, ele fala para você o seguinte, ó, numa pista circular que tem diâmetro de 200 metros, então, ó, lembra que diâmetro é a distância de uma extremidade até a outra, certo? Duas pessoas se deslocam no mesmo sentido, certo? Partindo de pontos diametralmente opostos da pista. Primeiramente, a pessoa parte com uma velocidade angular de 0,010 radianos por segundo e a segunda parte simultaneamente com uma velocidade de 0,8 metros por segundo, certo? A pergunta é, depois de quanto tempo essas pessoas se encontram? E ele pede para você usar o valor de π com duas casas decimais, ou seja, tu vai ter que usar aquele 3,14 para o π, certo? Aqui, pessoal, o que que acontece? Ó, ele está falando que tem duas pessoas que estão em pontos diametralmente opostos numa pista. Então, tem um cara que está aqui, certo? E tem um cara que está lá no outro lado do diâmetro. Mas eles estão andando no mesmo sentido. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ambos estão girando ou em sentido horário ou ambos estão girando em sentido anti-horário, certo? Então, você vai ter aqui o seguinte, um cara aqui, vamos supor que ele está em sentido anti-horário, consequentemente o outro também está em sentido anti-horário. Agora, se um cara tiver mais rápido do que o outro, se um cara tiver velocidade maior do que o outro, um vai encontrar o outro e aí uma hora eles vão estar na mesma posição. Então, se os dois têm a mesma velocidade, eles nunca se encontram. Mas se eles tiverem velocidades diferentes, um deles sendo mais rápido do que o outro, uma hora um alcança o outro. E a gente tem que estipular quanto tempo demora para ele se alcançar, certo? Para eu resolver isso, eu vou resolver da seguinte forma. Primeiro, eu vou pegar a velocidade desses caras de forma angular. Porque se eu souber quantos graus cada um anda a cada segundo, ó, quantos graus cada um anda a cada segundo, o meu problema vai ficar mais simples de você trabalhar. Porque daí eu falo assim, um cara tá andando 20 graus a cada segundo. Beleza, guarda. Um tá andando 20 graus a cada segundo. O outro tá andando 30. Opa, então a cada segundo, a distância entre eles e graus reduz 10, porque um anda 30 e o outro anda 20. Então você tem uma redução de 10 graus nessa tua distância. E aí você estipula o tempo para o encontro deles, tá? Então primeiro eu vou pegar as duas velocidades angulares desses caras. Eu vou chamar esse cara de A. Eu vou chamar esse cara de B. E você pode ver o seguinte, a velocidade angular do A, eu já tenho de dado de lambuja. Ele vale 0,010 radianos por segundo. 0,01 aqui pode ser radianos por segundo, certo?
Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a velocidade do B, do outro cara, só que a velocidade do outro cara está em metros por segundo. Então eu preciso dessa velocidade em angular, a velocidade em ângulo. Então você vai ter o seguinte, ó. Lembra que a gente viu aqui, ó, a velocidade escalar é a velocidade angular multiplicada pelo raio. E eu tenho o raio desse cara, porque o raio dessa circunferência são 100 metros. Certo? Então a gente tem o seguinte: essa velocidade escalar desse cara é 0,8. E a velocidade angular dele eu vou descobrir, porque esse cara vai ser aqui, ó, multiplicado por 100. O raio é 100. Joga esse 100 dividindo, e essa velocidade angular vai ser 0,08 dividido por 100. Tu vai puxar a vírgula mais duas casinhas para a esquerda. 0,008 radianos a cada segundo, certo? Essa é a velocidade angular do B. Isso quer dizer o quê? Bom, 0,08 radianos a cada segundo. Agora, olha só, isso significa, por exemplo, o B anda uma certa quantidade aqui e o A anda uma quantidade um pouco maior. Então, se eu pegar o quanto que o A anda a mais do que o B a cada segundo, eu consigo determinar qual que é a redução da distância angular entre eles. Então, vou fazer justamente isso, ó. Quanto que vai ser a redução da distância angular entre eles, ó? Se o A anda 0,01 e o B 0,008, a diferença disso será o quê? Uma velocidade angular que eu posso chamar de velocidade angular relativa, e esse cara vai ser 0,002 radianos a cada segundo. Radianos a cada segundo, certo? Então, galera, o que é que vai acontecer aqui? Se esse cara é 0,002 radianos a cada segundo, eu consigo obter o quê? Bom, eu consigo obter quanto tempo demora para eles se encontrarem. Como é que eu vou fazer isso? Ó, eu vou pensar assim, ó. Para eles se encontrarem, tem que ter, ó, a diferença angular que tu tem entre eles é o ângulo de 180 graus, é π, certo? Então, a diferença angular é quanto? É π. Só que aí você vai fazer assim, ó. Tu vai pensar, bom, π vale 3,14 radianos, certo? Então você vai pensar assim, ó. Em 1 segundo, eu reduzo a distância angular entre eles num fator 0,002 radianos. Quantos segundos eu necessito? X para que eu consiga fazer uma redução de 3,14 radianos. Essa é a tua ideia. Então, aqui a tua resposta vai sair relativamente rápida, porque tu vai pegar o x, vai multiplicar com 0,02 e depois tu joga o 0,02 dividindo. Ou seja, esse x, ele é nada mais nada menos que 3,14 dividido por 0,002, certo? E aqui fica facinho de fazer a conta, apesar de estranha. Ó, tu vai adicionar um zero aqui, 0,0140, ok? E aí, esse cara é como se fosse 3.140 dividido por 2, certo? 3.140 dividido por 2, esse cara vai dar algo próximo de 1.500, né? 1.500 com 1.500 vai fechar 3.000, né, pessoal? Algo próximo de 1.500. Esse cara vai dar 1.570, pessoal. 1.570, certo? E 1.570 o quê? 1.570 segundos, galera. Então, a tua questão está quase resolvida. Por quê? Porque você quer a resposta em minutos. Eu vou pegar esse 1.570, questão difícil, né? 1.570 e vou dividir por 60. Corta o zero, corta o zero. Esse cara vai dar 2, certo? 2 vezes 6, 12, vai sobrar 3. E esse cara vai dar algo próximo de 26 minutos. Aproximadamente 26 minutos. E aí o seu encontro ocorre. Beleza, pessoal? Ok,
Dando uma sequência aqui, pessoal, nós vamos para a nossa próxima questão, questão número 4. A gente já fez 3, né? Isso, fizemos 3. Vamos para a nossa quarta questão. Na questão número 4, essa questão é puramente teórica, tá? Ela é uma questão da UEM. Ela tinha um item 16 aqui, mas ela envolvia algo que eu ainda não comentei com vocês, por isso eu tirei esse item 16 na questão original, certo? E aí, galera, a gente vai fazer a nossa resolução aqui. Então ele fala assim, ó. Sobre o movimento circular uniforme, assinale o que é correto. Pessoal, algumas definições importantes. Período é o intervalo de tempo que um móvel gasta para efetuar uma volta completa. Pessoal, é justamente a definição. Período é o tempo de uma volta completa. Verdadeiro. Beleza? Ok. A frequência de rotação é dada pelo número de voltas que o móvel efetua por unidade de tempo. Ó, quando você vai calcular a frequência, você tem que pensar assim: quantas rotações esse cara faz? X rotações em um certo tempo. Geralmente você faz em 1 segundo, certo? Rotações a cada segundo, hertz. Mas se você quiser, você pode pensar também em construir esse cara X rotações a cada minuto, né? É o número de voltas que você executa num certo tempo. Portanto, esse item aqui, ó, true também, verdadeiro, certo? Aí ele fala assim: a distância que um móvel em movimento circular uniforme percorre para efetuar uma volta completa é diretamente proporcional ao raio dessa sua trajetória. Ó, pessoal, quando você está fazendo uma volta completa, você anda uma distância que a gente chama de perímetro da circunferência. E como que você calcula o perímetro da circunferência? 2π vezes r. Ó, o quanto você anda depende do raio da circunferência, é uma proporção direta. Isso é verdadeiro. Beleza? Quando um móvel efetua um movimento circular uniforme, sobre ele atua uma força centrípeta, na qual é responsável pela mudança da direção desse movimento. Pessoal, esse item eu não comentei em aula com vocês, por quê? Porque a gente estava vendo a cinemática do teu movimento. Mas esse cara é importante você saber. Toda vez que tu está fazendo uma curva, é necessário que alguém esteja te puxando para o centro daquela curva para tu conseguir executar. É só tu pensar assim, ó. Quando a Lua está orbitando aqui em torno da Terra, por que ela gira em torno da Terra? Porque tem alguém puxando ela aqui para o centro da curva onde ela está realizando. Essa força a gente chama de força gravitacional, certo? Se tu pegar uma cordinha aqui e colocar para girar uma pedrinha na ponta, cara, beleza, tu vai estar girando a pedrinha na ponta. Se tu tá girando aquela pedrinha na ponta, por que aquela pedrinha tá girando? Porque tem uma força que a corda executa puxando ela para o centro. Então, pessoal, sim, faz todo sentido. Esse cara aqui é verdadeiro também, tá? Essa força a gente chama de força centrípeta, força que te puxa para o centro da curva que você está realizando. Beleza? Então, todas verdadeiras aqui, ok? Item 4. Perdão, questão número 5. Em 2001, a Atlantis realizou a sua última missão de ônibus espaciais, levando 4 astronautas para a Estação Internacional. Essa questão originalmente tinha 2 alternativas, eu me reduzi a uma porque uma falava de energia cinética e não é uma temática que a gente está vendo agora, tá? A Estação Internacional gira em torno da Terra numa órbita aproximadamente com um raio de 6.800 quilômetros e ela realiza 16 voltas em um dia, certo? Qual a velocidade escalar média dessa estação internacional? Bom, se você quer saber a velocidade desse cara, você tem que pensar assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o período do circunferência, 2πr, e aí eu tenho 2 opções. Eu posso pegar esse perímetro e dividir pelo tempo que tu demora para fazer uma volta completa, e aqui dá para você estimar, porque se você faz 16 voltas num dia, você faz 16 voltas em 24 horas, certo? Daria para você estimar quanto tempo demora para você fazer cada uma das voltas. Aqui, se você for estimar, uma volta vai dar um tempo X. E esse tempo X vai dar quanto? Se você pegar 24 e dividir por 16, esse cara vai dar 1,5. Esse cara vai dar 1,5 horas. Então, você pode pensar que o período que tu tem aqui é 1,5 horas. O tempo que demora para você executar esta volta, certo? Ou você também pode pensar assim, cara, eu vou pegar a velocidade da seguinte forma, 2πr, que é o perímetro, e eu vou multiplicar pela frequência. E aí você pode falar assim, professor, eu não poderia dizer que a frequência são 16 voltas por dia, e eu dar a velocidade em quilômetros que eu realizo em um dia? Claro que daria, mas você também pode fazer assim.
A frequência são 16 voltas por dia. Então, você pode escrever 2πr 16 voltas em 24 horas, certo? Que seria um dia. Você vai ver que a matemática é exatamente a mesma. A lógica vai dar exatamente a mesma. Porque aqui, ó, quando você fizer essa conta aqui, você vai encontrar a tua resposta de forma exata, exatamente com a mesma ideia, certo? Então, pessoal, aqui, ó, vamos lá. Como é que vai ficar esse negócio aqui? 2πr sobre o período, onde 2πr, R é o raio, você já tem esse raio, então vai ficar 2 vezes π vezes 6.800, certo? Dividido pelo período. O que é o período? É o tempo que você você necessita para realizar uma volta. Esse tempo a gente estimou. Se você faz 16 voltas no dia e o dia tem 24 horas, cada voltinha terá que demorar 1,5 horas. Então aqui, ó, 1,5. Pronto. Tua questão está resolvida, certo? Pessoal, aqui como ele não pediu para você assumir um valor para π, eu vou assumir o valor do preguiçoso. Π eu vou aproximar para 3, porque daí quando eu pegar esse 3 e dividir por 1,5, vai fechar 2 e a conta vai ficar tranquila. Mas assim, é o número do preguiçoso, tá, pessoal? Se tu quiser exato, teria que colocar uma coisa um pouquinho melhor, 3,14, já daria um resultado mais satisfatório, tá? Então aqui, ó, se eu assumir que π é igual a 3, por preguiça, 3 dividido por 1,5 vai dar 2, então vai ficar 2 vezes 2 vezes 6.800, certo? E lembre-se que eu estou calculando isso em quê? Ó? O raio está em quilômetros e eu determinei o período em horas. Eu pensei, bom, já que o dia tem 24 horas, dá para determinar quantas horas demora para esse cara realizar. Então, esse cara vai sair em quilômetros por hora. Então, aqui fica uma matemática básica, né? V será igual a 4, né? Que é 2 vezes 2, multiplicado com 6.800. Então, esse cara vai ficar 0, 0 aqui. 4 vezes 8 dá 32. Sobra 3. 6 vezes 4 dá 24. Com 3 vai dar 27, certo? Então, aqui, quilômetros por hora, certo? Obviamente que essa resposta aqui, 27.000 km por hora, é um resultado abaixo do que é a realidade, tá, pessoal? Porque esse π aqui, né, obviamente ele não tem um fator 3, é 3,14, daria um resultado acima desse resultado, tá, que a gente teve, ok? E sim, por último, nós vamos para a nossa última questão. Ele diz assim, uma roda d'água tem raio 0,5 metros, ela efetua 4 voltas a cada 20 segundos, certo? Qual a velocidade linear dela? A velocidade linear é a velocidade escalar. Velocidade escalar é 2πr sobre o período ou 2πr vezes a frequência. Olha como que tu pode fazer isso. Tu pode pensar assim, cara, o que é a frequência? É a quantidade de voltas que eu executo em um intervalo de tempo. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. V igual a 2. O π foi o número do preguiçoso aqui, 3. O raio é 0,5. E a frequência, eu vou falar assim, eu faço 4 voltas em 20 segundos. 4 sobre 20. Pronto. Terminou a tua questão. Esse cara vai ficar 0,5 vezes 2 vai dar 1. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 4, 12. Então, essa velocidade vai ser 12 dividido por 20, que vai dar 0,6. Pô, professor, simples assim, ó. Voltas a cada segundo. Como a distância, como o raio está em metros, sai em metros por segundo a tua resposta. E se eu fizesse pelo período, tu ia pensar assim, bom, se eu faço 4 voltas em 20 segundos, quer dizer que cada volta demora 5 segundos. 5 segundos para a primeira volta, 10 segundos para a segunda, 15 segundos para a terceira volta e 20 segundos para fechar a quarta volta. Então, cada volta está demorando 5 segundos. Então, você pode fazer aqui, ó, velocidade é 2π vezes 0,5 dividido por 5, certo? Que seria o período, o tempo de cada uma das voltas. Quanto vai dar essa velocidade aqui? Vai dar os mesmos 0,6, ó. 2 vezes 3 vezes 0,5 dividido por 5, ó. 0,5 dividido por 5 dá 0,1. Então, ficaria 2 vezes 3, que é 6, multiplicado por 0,1 e que fecha 0,6 metros por segundo. E é isso aí. Pessoal, eu peço desculpas, acho que você deve ter percebido que eu tô com a garganta meio ruim aqui. Eu tô meio rouco, na verdade. Eu nem tô doente, assim, mas
Ultimamente eu tô fazendo uma carga horária um pouquinho maior do que o dos últimos meses, e aí, enfim, eu acho que eu acabei forçando a garganta, eu tô um pouco rouco aqui, tá, pessoal? Então, mas é isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham acompanhado por inteiro. Vocês verem que o assunto assim, ele não é um assunto tão complexo, pode se tornar complexo, por exemplo, aquela questão lá que tinha os caras tendo que se encontrar numa circunferência, mas galera, vocês vão ver que o assunto ele é legal, ele é um assunto bem palpável. Semana que vem a gente ainda segue com ele, beleza? Então, é isso aí. Forte abraço a todos. Beijos e nos vemos na nossa semana que vem. Tchau, tchau, meus queridos. Não esqueçam de mandar o seu like aí. Valeu!